Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em resposta ao tarifaço imposto por Donald Trump, o governo brasileiro pode editar amanhã a medida que exige visto para cidadãos dos Estados Unidos, Austrália e Canadá para ingressarem no país. Conosco, para repercutir os impactos dessa medida, o diretor executivo da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, Edson Pinto. Edson, é um tiro no pé uma medida como essa ou é algo positivo uma medida como essa? Boa noite, obrigado por conversar com o Band News TV. Uma alegria falar com você, Felipe, e todos que nos acompanham. O setor está muito apreensivo. Todos nós que somos operadores do setor de turismo, que gera atualmente no país cerca de 8 milhões de empregos diretos, vê esse cenário como um retrocesso, Felipe. Agora, Edson, falando sobre o retrocesso em termos também de números, como é que a gente observa os números hoje com relação à ocupação, turismo, principalmente no Sudeste? Eu acredito que São Paulo continua sendo uma das principais cidades de destino aqui do Brasil, sem falar com o Nordeste, né? Mas a gente olhando com um todo, números, como é que esses indicadores mostram como estamos e como poderemos ficar caso essas medidas realmente se concretizem e se perpetuem? Se você me permitir, Leni, primeiro eu acho importante contextualizar toda essa questão, que nós estamos aí em meio às medidas protecionistas e tarifárias do governo norte-americano, e esse debate acabou sendo contaminado por essa questão. Mas o fato é que o nosso setor já vem há muito tempo trabalhando essa questão dos vistos, desde 2019, em que nós comemoramos a liberação dos vistos para alguns turistas visitarem o Brasil. Em 2023, então, nós tivemos um ato que revogou esse decreto, que foi depois postergado por mais 3 vezes, justamente por uma pressão do nosso setor. Importante também nós entendermos a questão do princípio da reciprocidade, que ele é um orientador das relações entre pessoas e nações, e ele pode ou não ser aplicado em diversas situações, como no direito internacional ou mesmo nas relações humanas. Isso porque nenhum princípio é absoluto e ele pode sofrer restrições, porque a reciprocidade não é um dogma. Ela pode ser utilizada justamente para corrigir distorções ou excessos e equilibrar uma relação. No caso da balança comercial do turismo brasileiro, não há um ligeiro desequilíbrio, mas um abismo entre os Estados Unidos e o Brasil. E a dispensa do visto justamente busca tentar nos posicionar de forma um pouco melhor nessa relação. E nós, então, aproveitamos a audiência da Band News para apelar ao governo e aos parlamentares que olhem essa questão com mais atenção e reavaliem a reciprocidade nesse caso específico. Em 2024, os turistas estrangeiros deixaram no Brasil cerca de 7 bilhões, com B de bola, de dólares. Foi o maior valor da série histórica do Banco Central e representa um aumento de mais de 6% em relação a 2023. O motivo desse resultado, bastante consistente, é que nós estamos recebendo mais turistas a cada ano. No ano passado, o Brasil recebeu quase 6 milhões e 700 mil visitantes. Desses, 730 mil eram americanos, 95 mil canadenses e 50 mil da Austrália. Então, essa medida vai afetar muito fortemente esse desempenho, assim como os 52 segmentos econômicos que orbitam a atividade turística, o macrosetor do turismo, que está hoje entre as 3 maiores geradoras de emprego no país. Promove desenvolvimento descentralizado, ou seja, em todas as regiões do país e não apenas nos grandes centros, e fortalece um sentimento muito forte de comunidade. Vocês têm algum cálculo a respeito de a medida entrando em vigor, na pior hipótese, diminuiria em quanto esses números, que são extremamente positivos, têm crescido, conforme você relata? Muito fortemente, Felipe. E o que a gente queria acrescentar, né? Em virtude dessa necessidade, me parece, do governo brasileiro tentar de alguma forma retaliar ao governo americano, nesse caso específico dos vistos, manter
a não exigência dos vistos não vai se tratar ou não se trata de nenhum tipo de submissão ou de fraqueza, mas ao contrário, um ato de inteligência estratégica liberar esses vistos, já que os prejuízos econômicos vão ser muito fortes, porque tanto o nosso setor da iniciativa privada como a própria Embratur tem investido muito em aumentar o número de turistas brasileiros. Então, vamos analisar. Nós temos cerca de 7 milhões de turistas internacionais no Brasil. O México, aqui pertinho da gente, recebe 20 milhões de turistas. Os Estados Unidos, 72 milhões. A França recebe 100 milhões. E a Austrália, que é considerado um destino de longa distância, como é o Brasil, recebe quase 3 vezes mais turistas que o Brasil. Por quê? Porque esses países justamente impõem facilidades para o ingresso de turistas que são de países ou de continentes longe do Brasil e que vêm para cá para investir. Não há registro dessas nacionalidades que vêm fazer uma imigração ilegal no Brasil. Em 2024, 2 milhões de turistas brasileiros visitaram os Estados Unidos, enquanto cerca de 1/3 apenas de americanos visitaram o Brasil. Ou seja, além da balança do turismo ser deficitária para nós vamos passar a disputar turistas com a Argentina, com o Chile, Colômbia, México e outros países que não exigem o visto. E nós vamos, então, acrescentar mais restrições. Então, para além das bravatas, não é muito racional, mas é uma atitude emocional não adotar essa medida. Quando vocês conversam com Celso Sabino, ministro do Turismo, com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, qual o retorno que vocês recebem do governo? Porque, afinal de contas, passa por eles na indicação ao presidente Lula de uma medida como essa. Quem tem ali o poder de, presidente, vamos por aqui, não vamos por ali, são eles, né? Os homens que cuidam, junto à presidência da República, do turismo brasileiro. Não tem dúvida, Felipe. Todos os setores ministeriais, né, mesmo os deputados e senadores, nossos parceiros, que compreendem a importância do setor, têm feito um trabalho estratégico de conversa muito forte, tanto é que nós conseguimos por 3 vezes adiar o início dessa medida. Mas, infelizmente, como eu disse no início, esse debate parece que foi contaminado com as medidas tarifárias do governo americano e há, dos governistas especialmente, um entendimento de que atitudes protecionistas ou de retaliação também devem ser adotadas pelo Brasil e acabou entrando na discussão os vistos que não tem nada a ver com essa questão. Então, nós seguimos no diálogo, um diálogo profícuo e aberto com o governo para mostrar que essa medida não vai trazer benefícios ao Brasil, ao contrário, vai prejudicar todo o esforço, todo o trabalho que nós temos feito. Porque o Brasil, embora nós tenhamos essas belezas naturais, falta realmente uma política estruturada para o país, e isso vai atrapalhar demais. Mas nós temos ainda a esperança que o governo e os governistas, os parlamentares governistas vão rever essa postura. Edson Pinto, muito obrigada por suas contribuições aqui no segunda edição da Band News TV. Vamos seguir acompanhando, torcendo para que o diálogo seja mantido e alcançado, né, o objetivo. Bom trabalho, ótima noite, até mais. Eu que agradeço, a Foresp está sempre à disposição.